Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu trago hoje nesse áudio aqui algumas recomendações da APA, que é a última edição, a sétima edição, que é o Manual Internacional American Psychological Association. E esse manual, gente, fala não só sobre normatização de trabalhos acadêmicos, mas também sobre a linguagem de textos acadêmicos. É claro que essas orientações se direcionam ali à língua inglesa, mas muito do que é falado dá para a gente pensar também para textos acadêmicos em língua portuguesa, né, do Brasil. Na verdade, o pessoal no Brasil, quando fala na APA, assim, só está pensando no nível ali da formatação, não está pensando, até porque nem sabe que o manual versa sobre questões linguísticas, né? Então, eu estou trazendo aqui uma série de áudios para agregar para vocês aqui sobre o que esse manual fala. Não para vocês ficarem alienados e cegos, achando que, porque está lá na APA, que todo texto acadêmico tem que ser assim, toda universidade, em qualquer área. Não é assim, gente. Primeiro vai depender do seu orientador, do que ele diz, do programa de pós-graduação, posteriormente, de você como pesquisador, dos paradigmas da sua pesquisa, tem todo um contexto para isso, porque cada manual fala uma coisa. Eu tenho aqui alguns áudios falando sobre recomendações de estilo textual em textos acadêmicos, conforme o manual da USP, conforme o manual da APA, que como eu estou trazendo, eu mesmo, como revisor, trago algumas ideias, e tem orientador e tem pesquisador que vai pensar de uma outra maneira, né? É importante a gente saber diferenciar essas coisas, né? E pensar logicamente, né? Vamos lá, o manual traz algumas reflexões. Vou trazer aqui 4 pontos muito importantes para a gente pensar o texto. Primeiro que o manual aponta: uso de verbos no presente para descrever eventos que ocorrem atualmente ou que ocorreram com frequência. Então, use o tempo passado para descrever eventos que ocorreram no passado. Isso daqui eu acho interessante. Por exemplo, o estudo mostra que a exposição em longo prazo a altos níveis de ruído pode levar a problemas de audição. Aqui é tempo presente. Ó. O estudo mostra, né? Isso, gente, tem a ver com uma ideia de continuidade, uma ligação com a atualidade, né? Então, o estudo tem implicações no presente. É por isso que o verbo aqui está no presente, né? Um outro exemplo. O estudo descobriu que a exposição em longo prazo a altos níveis de ruído pode levar a problemas de audição. Aqui no caso, daqui é passado, né? O estudo descobriu. Na verdade, a gente tem que tomar cuidado porque faz mais sentido num texto acadêmico dizer descobriu-se no estudo, gente, porque senão a gente traz aqui uma noção de personificação para coisas que não são animadas, né? O estudo não descobre. Descobrir é um verbo que tem a ver com a ação de um pesquisador, né? Então, falar que o estudo descobriu é meio, eu acho assim, não faz muito sentido, né? Mas aqui não caberia dizer no presente, o estudo descobre, né? Porque fica meio, né? Então, é no passado mesmo. A gente tem que tomar cuidado, porque em relação à pesquisa, não vai dar para poder... Eu até tenho áudio aqui que eu falo que eu prefiro manter o texto no passado, né? Mas tem algo... Claro que você vai poder usar alguns outros tempos verbais no texto, né, gente? Dependendo do que você está falando. Não é uma coisa assim, todos os verbos no texto acadêmico devem ser mantidos no presente ou no passado. Quando eu digo aqui, igual eu disse no outro áudio aí, que eu prefiro de maneira geral usar ao presente, o passado, eu estou me referindo ao que é apresentado ali no texto da pesquisa que já aconteceu. Então, quando eu me refiro, o pesquisador se refere à pesquisa que já aconteceu, que ele vai apresentar um excerto no texto, eu acredito que faz sentido mencionar no passado, ou os capítulos que são apresentados ali na introdução do trabalho no passado, por exemplo, né? Use verbos ativos em vez de verbos passivos. Isso daqui não é nem só a APA que menciona, a BNT também, para tornar o texto mais claro e conciso. Só que aí tem uma outra questão aqui, gente. Às vezes, é comum em texto acadêmico a voz passiva sintética, porque algumas coisas ali não dá para poder trazer a posição do sujeito ali, agente da ação. E aí isso é natural, né? A gente tem que tomar cuidado com esses dizeres desses manuais. O que o manual está dizendo aqui é que os verbos ativos transmitem
uma ação realizada pelo sujeito, ou seja, a gente tem que apresentar ali a fonte da citação, ou dizer, né? É nesse sentido, sujeito agente ali, mas é comum no discurso acadêmico que seja usada a voz passiva sintética. Aqui tem um exemplo, ó, os pesquisadores realizaram um experimento, aqui o verbo está na voz ativa, né? Os pesquisadores sujeito realizaram o verbo, né? Agora, por exemplo, o experimento foi realizado pelos pesquisadores. Aqui também tem sujeito, o verbo predicado, né, gente? O experimento, só que quando eu digo o experimento foi realizado pelos pesquisadores, eu coloco o foco no experimento. Então, é esse tipo de voz passiva que deve ser evitada. Quando eu digo os pesquisadores realizaram o experimento, eu estou colocando o foco em no sujeito que de fato praticou a ação, né? E não no sujeito verbal ali. Então, é nesse sentido que os manuais falam do verbo na voz ativa. Terceiro ponto importante, evite o uso de verbos genéricos. Como assim? Verbos como fazer, ter, eles transmitem muita imprecisão, né? Eles sugerem, nesse caso, verbos descritivos para transmitir a ação realizada. Então, por exemplo, os participantes relataram seus sintomas, né? Mais descritivos do que, por exemplo, dizer os participantes tiveram sintomas. Está vendo a diferença? Use as formas adequadas dos verbos para concordar com o sujeito. Aí isso inclui usar o verbo no singular ou no plural de acordo com o número do sujeito. Por exemplo, o estudo sugere que os pacientes com diabetes tipo 2 devem fazer mudanças na dieta. Né? Aí o sujeito é plural. Né? O estudo sugere que os pacientes com diabetes tipo 2 devem fazer mudanças. Mas, gente, isso daí é uma questão, né, de concordância, mas é porque às vezes as pessoas confundem aí porque aparece algum elemento antes do sujeito ali e aí acaba colocando no singular, mas enfim, isso daqui é uma questão básica de gramatical, né? Eu acho que, na verdade, o manual traz isso da APA por uma questão ligada à língua inglesa. Eu nem vou adentrar muito nessa discussão aqui agora, mas as três questões anteriores que eu mencionei são bem relevantes, né? Vamos retomar aqui. Usar o verbo no presente para descrever eventos que ocorreram no presente e usar o verbo no passado para descrever eventos que ocorreram no passado. Verbos na voz ativa. Preferência a esses verbos. Evitar o uso de verbos com teor genérico. Né? É isso. Essas são algumas dicas aqui do manual da APA em relação à linguagem de textos acadêmicos. Espero que tenha agregado aí para todo mundo. Um grande abraço para vocês. Eu sou revisor de textos há mais de 15 anos. Aqui embaixo tem os meus contatos para quem precisar de revisão. Gente, vai ser um prazer atendê-lo. Tchau, tchau.